começar a resolver o problema de ler n elementos de um vetor 1 e um valor x e criar o vetor 2 contendo os elementos do vetor 1 multiplicados por um valor x que foi lido. Ok? Bom, o processo é o seguinte. Ler n repetições n vezes para preencher o vetor 1, fazer a leitura do vetor do valor x, criar o vetor 2 de tamanho n também, e para cada valor de v1 copiar para o vetor v2, vetor 2 no caso. Para continuar, então vamos primeiro fazer a entrada de n, certo? Passar a mensagem para o usuário, informar o valor n, que é o tamanho do vetor. Depois a gente vai fazer utilizando uma estrutura de repetição for pro i, que é a variável que vai ser incrementada do valor 1 até o valor n. Então a gente faz o vetor, certo? Que é a nossa variável que a gente vai criar para armazenar os valores, então vet, e vamos acessar as posições do vetor utilizando essa variável i que vai variar de 1 até n. Que o nosso vetor vai ter n posições, e a gente grava cada valor em cada uma dessas posições. E a gente utiliza esse indexador i, né, como referência para cada posição. Ele começa em 1 e vai até n, tá? A gente utiliza a função input para armazenar os valores em cada posição de i. O nosso vetor, então, o i é o índice. Por exemplo, temos o vetor vet com i variando de 1 até 4, tá? Os valores 1, 5 e 6, 7 são os valores que a gente vai armazenar no vetor, em cada posição do vetor, certo? Então, o valor 1 vai ser armazenado na posição 1, o valor 5 na posição 2, o valor 6 na posição 3 e o valor 7 na posição 4. Bom, nosso vetor, no caso, vai ter n posições, tá? A gente ainda não sabe, é isso que a gente vai ler, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso programa é ler esse valor aí. Bom, lembrando que o i é a variável que vai guardar a posição. De volta ao código no MATLAB. Terminamos o for. Vamos ler agora o x, que é o valor que vai ser multiplicado pelos elementos que estão armazenados no vetor 1. Vamos utilizar o input para que o usuário informe esse valor para multiplicar. E vamos então percorrer o vetor, criar uma repetição para percorrer o vetor vet e fazer a multiplicação de cada elemento do vetor vet
na posição, para guardar na posição do vetor 2, certo? Vet2 de i. Então, o elemento i do vetor 1 multiplicado por x vai ser guardado na posição 2i do vetor 2. Então, a posição i do vetor 1 multiplicada por ele vai ser guardado na posição i do vetor 2. Então, supondo que o vetor de baixo, que esse seja, então vamos fazer 1 vezes 2 do vetor 1, né? Posição i do vetor 1, que é a posição 1, vai ser guardada na posição i do vetor 2. Então, 2 vezes o valor que tem i em 1 na primeira posição, vezes 2 vezes 1, guarda na primeira posição do vetor 2. A mesma coisa a gente faz para a sequência. Corrigindo que ali é 10, né? Na segunda posição é 10. Voltando ao código. Então já criamos os dois elementos. Esse é um warning do código, dizendo que não é bom inicializar os vetores dentro do loop por uma questão de eficiência. Então nós vamos inicializar o vetor 1 e o vetor 2 com zeros antes de fazer o loop e atribuir novos valores para esses vetores. Agora resta só salvar ele, exercício matriz, vetores, exercício de vetores, o nome que a gente utilizou para executar, abrir a comando window. No eu executo direto, mas vocês já está aí a execução. Vou informar o tamanho do vetor, informe o valor a ser guardado no vetor. Já disse que é um vetor de tamanho 5, então vou informar os 5 valores agora. Vocês executaram, vocês digitem no prompt da comando window digitem no prompt da comando window o valor que vocês desejam guardar, ok? Como eu não coloquei nenhuma função para mostrar esse vetor, eu vou utilizar o workspace, que é o espaço de trabalho do MATLAB, que ele guarda as variáveis em script, tá? Aqui eu digitando o valor delas diretamente, eu tenho a imagem dos meus, eu tenho os elementos dos vetores, os valores. Não está tendo correlação aí porque eu estou fazendo uma multiplicação errada. Eu estou multiplicando por n, tem que multiplicar por x. Aí, multiplicando por x, agora fica correto. Eu ainda não acrescentei o vet, mas
Vou fazer o mesmo, utilizar o mesmo recurso. Ó, executei, informe o tamanho do vetor, 5, vou informar 5 valores. Vou multiplicar por x agora vai dar certo. Vezes 6, mostrar vetor 1, ó lá no prompt, as duas setinhas, vetor 1. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Está armazenado nas 5 posições. E o vetor 2 ficou a multiplicação de cada posição do vetor 1 por 6. Dá para ver a correlação, certo? Bom, o que eu fiz nesse foi criar uma correlação da posição de um vetor com outro. O i, a posição i dos dois. O exercício 3, eu pego o vet1 de i e coloco no local onde está o i do vet2. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês. É só como exemplo, não copiem exatamente igual. Vou substituir então o vet1 de i na posição vet2 de i. Ficaria assim a ordem em que vocês teriam que imprimir aqueles caracteres, ok? Já entreguei a Word do bandido, agora é com vocês.